Capítulo 2. Imposto sobre a propriedade territorial rural e sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 85. Serão distribuídos pela União, inciso 1, aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29. Inciso 2, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação na fonte do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo, farão entrega aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios das importâncias recebidas à medida que forem sendo arrecadadas em prazo não superior a 30 dias, a contar da data de cada recolhimento. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação pela União do imposto a ela devido, pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Parágrafo 3º. A lei poderá dispor que uma parcela não superior a 20% do imposto de que trata o inciso 1 seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. Capítulo 3. Fundos de participação dos Estados e dos municípios. Seção 1. Constituição dos fundos. Artigo 86. Do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 43 e 46, 80% constituem a receita da União, e o restante será distribuído, à razão de 10%, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e 10% ao Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo único. Para cálculo da percentagem destinada aos fundos de participação, exclui-se do produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 43, a parcela distribuída nos termos do inciso 2 do artigo anterior. Artigo 87. O Banco do Brasil S.A., à medida em que for recebendo as comunicações do recolhimento dos impostos a que se refere o artigo anterior, para a escrituração na conta Receita da União, efetuará automaticamente o destaque de 20%, que creditará em partes iguais ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo único. Os totais relativos a cada imposto, creditados mensalmente a cada um dos fundos, serão comunicados pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da União até o último dia útil do mês subsequente. Seção 2. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigo 88. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a que se refere o artigo 86, será distribuído da seguinte forma: inciso 1. 5% proporcionalmente à superfície de cada entidade participante. Inciso 2. 95% proporcionalmente ao coeficiente individual de participação resultante do produto do fator representativo da população pelo fator representativo do inverso da renda per capita de cada entidade participante, como definidos nos artigos seguintes. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se: inciso 1. A superfície territorial apurada e a população estimada,
quanto a cada entidade participante pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inciso 2. A renda per capita relativa a cada entidade participante no último ano para o qual existam estimativas efetuadas pela Fundação Getúlio Vargas. Artigo 89. O fator representativo da população, a que se refere o inciso 2 do artigo anterior, será estabelecido da seguinte forma: percentagem que a população da entidade participante representa da população total do país. Inciso 1. Até 2%, fator 2,0. Inciso 2. Acima de 2% até 5%, Alínea A. Pelos primeiros 2%, fator 2,0. Alínea B. Para cada 0,3% ou fração excedente, mais fator 0,3. Inciso 3. Acima de 5% até 10%, Alínea A. Pelos primeiros 5%, fator 5,0. Alínea B. Para cada 0,5% ou fração excedente, mais fator 0,5. Inciso 4. Acima de 10%, fator 10,0. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se como população total do país a soma das populações estimadas a que se refere o inciso 1 do parágrafo único do artigo anterior. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso 2 do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma: inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante, até 0,0045, fator 0,4. Acima de 0,0045 até 0,0055, fator 0,5. Acima de 0,0055 até 0,0065, fator 0,6. Acima de 0,0065 até 0,0075, fator 0,7. Acima de 0,0075 até 0,0085, fator 0,8. Acima de 0,0085 até 0,0095, fator 0,9. Acima de 0,0095 até 0,0110, fator 1,0. Acima de 0,0110 até 0,0130, fator 1,2. Acima de 0,0130 até 0,0150, fator 1,4. Acima de 0,0150 até 0,0170, fator 1,6. Acima de 0,0170 até 0,0190, fator 1,8. Acima de 0,0190 até 0,0220, fator 2,0. Acima de 0,0220, fator 2,5. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país.